Sou psicólogo, diretor da Universidade Paulista Campus Chácara Santo Antônio e diretor do Colégio Objetivo Unidade Paz. Trabalho já há 33 anos com jovens. Marquinhos, vendo o atual quadro do mundo das drogas, qual a sua visão do jovem que entra nesse mundo hoje? Não dá para você ter uma visão formada sobre o jovem que entra nesse mundo hoje. Porque hoje em dia você tem desde os meninos de periferia, da Cracolândia, que de repente estão lá na Cracolândia, desde fumando crack, cheirando cola na Praça da Sé, até jovens de classe média, até jovens de classe socioeconômica extremamente rica. Então, hoje em dia, você pode dizer que não existe uma visão, é esse tipo de pessoa ou aquele tipo de pessoa. Tá? Hoje em dia, o que acontece? O jovem está sujeito a isso e cabe a nós, educadores, cabe a nós, sociedade, tentar livrar os jovens disso. O que leva o jovem a entrar nas drogas pode ser curiosidade, pode ser influência de amigos, pode ser uma maneira de ser aceito pelo meio, pode ser um processo de autoafirmação, pode ser, de repente, estar atravessando uma fase de timidez e, de repente, ele quer encontrar-se no meio jovem, então ele entra influenciado por outras pessoas. Então, existe N perguntas que você pode se fazer, o que levou cada um a entrar nesse mundo. Cada um tem um motivo, geralmente muito em influência. Hoje em dia, se você pega numa balada, a coisa está muito solta. Se você pega, de repente, as raves, se você pega, de repente, os barzinhos, a facilidade. E existe uma droga que, de repente, ninguém fala, que é a maior droga e é a droga totalmente socialmente aceita, que é o álcool. Tudo começa através do álcool. Então, o adolescente, ele começa vendo que o pai bebe, que a mãe bebe, mesmo que seja socialmente. Acho que aquilo não tem problema, porque já dentro de casa ele vê que pode, então não tem problema. Aí vê que o amigo bebe, aí chega, não existe uma fiscalização, existe a lei, mas não existe uma fiscalização que de repente impeça esses adolescentes de estarem bebendo. Ou então o mais velho vai lá e compra e traz para o adolescente. E o que acontece? O adolescente vai começando por esse caminho. Aí percebe que ele ficou um pouco mais solto. Aí vai ter aquele amigo que fala, olha, se você experimentar isso, você vai ficar melhor ainda. Então ele vai acreditando naquilo e começa a entrar pelo caminho das drogas. Ou seja, não existe... Cada um tem um motivo que o levou a isso. Aí é você conversando com cada um para que você possa saber que motivo levou cada um. Às vezes, eu tenho num dos meus livros que eu conto a história de uma menina que ela era altamente patricinha, uma menina muito bem criada, uma menina muito bem educada, de uma família excelente, estudava nos melhores colégios, com todas as atividades. Se apaixonou por um garoto que de repente estava nesse caminho. E em função disso, o que aconteceu? Ela, para segui-lo, para não perdê-lo, ela entrou pelo caminho das drogas e chegou até o fundo do poço. Então, cada um existe um motivo que vai estar levando aquilo. Marquinhos, sabemos que existem muitas escolas que alunos entram drogados em sala de aula. O que esse consumo causa de efeito, na sua opinião, no comportamento desses jovens? Seria uma válvula de escape para algum problema? Bom, um aluno entrar dentro de sala de aula drogado, eu acredito que nenhuma escola irá permitir. Tá? Eu acredito que nenhuma escola irá permitir, porque o que vai acontecer? Inicialmente, orientador ou bedel, alguém vai perceber que existe um comportamento estranho. E na hora que houver esse comportamento estranho, automaticamente essa pessoa vai ser chamada e vai ser tomadas providências para que isso não esteja acontecendo, tá? Agora, o que pode acontecer de uma pessoa, de repente, estar usando droga e ela ir para a escola, ela não vai ter aprendizado nenhum, ela não vai se ligar em nada, ela vai estar, como dizem eles,
viajando e a aula não vai estar lá. Então, não combina a droga com sala de aula, como não combina álcool com direção. Você está entendendo? É a mesma coisa, não combina, não tem a ver, não vai acrescentar. Então, eu acho que toda instituição tem pessoas que estão olhando, que estão acompanhando esses jovens, e se detectado algo assim, imediatamente esse jovem vai ser, sabe, responsabilizado por aquilo, chamar a família, tomar providências, ver o que é que está acontecendo, tentar ajudá-lo, mas não deixar assistir a aula. Eu acho que toda a família, quando você vai acompanhar a família, que existe um problema de droga dentro daquela família, o educador, ele acaba se envolvendo emocionalmente com aquela família no sentido de dar o amparo. Lógico que você não vai levar o problema do outro para a sua casa se na sua casa não tem esse problema. Mas lógico que você vai ficar comovido, de repente, com a dor daquela mãe, com a dor daquele pai, sabe, com a dificuldade com que aquele jovem está tendo para, de repente, sair fora do problema que ele enfrenta. Porque eu costumo dizer que a droga, ela não é muleta para ninguém. Ou seja, não é através da droga que você vai resolver um problema seu. Não é através da droga que você vai se autoafirmar perante uma sociedade, que você vai se autoafirmar perante um grupo. Se aquele grupo é errado, sai dele. Você vai ter condições de ser aceito em outro grupo que gozem dos mesmos valores da sua família. Então, geralmente, quando uma família passa por isso, o que acontece? Sofre todo mundo. Sofre o pai, sofre a mãe, sofre a pessoa que está influenciada com aquele problema. Então, o educador estando junto vai estar, sabe, amparando, orientando, dando dicas de como melhorar, que tipo de procedimento fazer. Então você vai ficar o tempo todo envolvido com aquela família, onde a sua emoção, claro, aflora, os seus sentimentos afloram. Você pensaria, poxa, poderia estar acontecendo na minha casa, mas não está. Então, mas você não vai trazer aquele problema depois para a sua casa, lógico que não. Mas na hora, naquele momento que você está atendendo, que você está procurando, sabe, de repente dar todo um amparo para aquela família, existe um envolvimento seu sim. E ele vai saber que ele sempre vai ter que estar fugindo daquela situação. Porque se um ex-fumante, no meio de uma roda de fumante, a tendência, o organismo dele vai pedir para ele fumar. Um ex-alcoólatra, se tomar o primeiro copo, ele vai tomar outros porque o organismo dele vai estar pedindo. Assim mesmo, é um ex-drogado. Um ex-drogado, o que acontece? Ele tem que se conscientizar de que ele não pode passar novamente por aquela experiência. Então ele tem que evitar locais, ele tem que evitar situações que possam levá-lo novamente àquela situação de risco. Porque ele vai estar sempre numa situação de risco. Então o que ele precisa fazer? Ele estar se policiando, bom, agora eu sarei, agora eu me recuperei, eu me reintegrei na sociedade, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha vida, então ele tem que fugir de todas as situações de riscos, porque sempre haverá aquele apelo, aquele momento de que a autoestima não está tão alta, né? Que dá uma baixa autoestima, dele achar que ali ele pode se encontrar a solução de novo. E novamente ele vai estar se perdendo, novamente ele vai estar sendo infeliz.